Estamos de volta com o Band Eleições 2012 aqui na tela da Band, um espaço para que o eleitor saiba um pouco mais das necessidades da região, conheça um pouco mais os gargalos que a região tem e saiba dessa forma entender melhor as propostas dos candidatos que virão aí no período eleitoral cheio de propostas e você consiga definir da melhor forma o seu candidato. Hoje a gente recebe aqui Flávio Mourão, que é arquiteto e urbanista, professor da Universidade de Taubaté, o jornalista Ednelson Prado da Rádio FM Unital. Flávio, a gente falava até no segmento anterior, vamos falar um pouco agora de Taubaté. A gente começou falando da região toda, focando algumas cidades. Taubaté se discute muito essa questão do desenvolvimento e a questão da preservação. Taubaté tem prédios do século XVIII, do século XIX, no centro da cidade. Há quem diga que isso não deixa a cidade crescer, uns falam que a cidade não pode perder o bonde da história, o boom imobiliário está aí, outros falam que não, tem que crescer, mas tem que manter. Como fazer para se desenvolver e manter toda essa história que está aí? O que está havendo é um crescimento especulativo muito grande na região, por causa dessa melhora econômica que houve no país, né? Só que não há um desenvolvimento. O que a gente está tendo é uma perda de qualidade do tecido urbano, da qualidade de vida que Taubaté tem, né? Taubaté, talvez, das maiores cidades aqui da região, é a que mais guarda a sua característica principal, né? Há que se respeitar essa história, né? É uma cidade que tem uma importância histórica aqui na região muito grande e isso tem que ser levado em conta. Então o crescimento não pode ser a qualquer custo. A gente não pode matar uma história para crescer uma outra história torta. Ô Flávio, o plano diretor, que inclusive foi uma grande novela aqui em Taubaté, demorou muito para que ele ficasse pronto. E já querem mexer. Ele não tinha que justamente prever esse tipo de situação, quer dizer, nós temos que prever o desenvolvimento, não só o crescimento, mas o desenvolvimento, ao mesmo tempo em que nós temos que olhar para essas questões pontuais, questão de, principalmente, preservação de patrimônio. Exatamente, o crescimento ele tem que ser equilibrado e harmônico. Não existe desenvolvimento sem esse equilíbrio, né? Sem a identidade, sem a cultura, sem a saúde, sem transporte e sem o patrimônio, né? A cultura da cidade ela tem que ser preservada. Nós estamos, nesse boom econômico que nós estamos vivendo, a quantidade de brasileiros que vão para a Europa, que têm viajado para ver história, é uma coisa assim, ao contrário, aqui dentro a gente quer matar a nossa história, mas a gente sai, gasta rios de dinheiro para ver a história dos outros, né? A questão do Departamento de Educação e Cultura, né, o antigo DEC, né? Prédio do DEC. Que foi praticamente desmontado nessa reforma que está acontecendo. Nós temos uma discussão na Câmara Municipal em que querem permitir mudanças, né, na arquitetura em torno dos prédios históricos, né? Há uma preservação prevista de 300 metros em torno e eles querem derrubar isso por conta justamente da especulação imobiliária, sobre essa alegação que o Cláudio falou de impedir o crescimento. Como que a população deve agir nesse caso? Como que deveria ser a discussão nesse sentido? É uma perda total de foco nessa discussão, né? Porque a discussão não é se construir próximo de prédios históricos, né? Tem que se respeitar todo o tecido histórico da cidade. A cidade de Taubaté é uma cidade de ruas estreitas, né? Teve um prefeito aí, idiota, que foi e asfaltou todas as ruas que eram de paralelepípedos. Aquilo ainda permitia um nível de trânsito mais lento e que era mais harmônico com o tecido urbano. E essas mudanças vão acarretando que a gente pode viver modernidade que não é o desenho da cidade não mudou. E também tem que se perguntar se a cidade comporta essa verticalização nessa região central, né? Ela não comporta. Ela comporta de modo muito criterioso e teria que ser estudado. Ela não comporta por quê? Pela questão da densidade, presença de pessoas mesmo? Presença de pessoas e de carros. Você colocou gente, você vai colocar pessoas circulando, veículos circulando, né? Tem que se pensar uma coisa muito integrada, né? Grandes empreendimentos em países desenvolvidos, eles são feitos inclusive com conexão de metrô, de transporte. É necessário que quando você faz alguma coisa de grande porte, todos os sistemas sejam interligados. A cidade de Taubaté já tem um gargalo da parte de baixo com a parte alta da cidade, que é a passagem pela linha do trem. Esse pode ser um segundo gargalo, esse crescimento que se fala, essa urbanização que se pretende levar para a zona sul, para a região sul, que é a região do bairro do Barreiro, para quem está nos assistindo conhecer melhor, ali entre a Oswaldo Cruz e até a LG, se desenvolver para aquele lado lá? Só que se não fizer um planejamento adequado, vai cometer o mesmo erro que comete em São José, que comete São Paulo, de criar novas regiões de desenvolvimento com os mesmos vícios que já tem atualmente. Paliteiro. É paliteiro, né?
Se ali se desenvolver, a probabilidade de aquilo virar uma outra região problema, como é o satélite em São José, é igual. Ou Aquários. Ou Aquários, que foi o mais, né, crítico ainda, uma região que era para ser de casas, virou um paliteiro. Foi aprovado como um condomínio, uma região de residências unifamiliar. De repente, quando você vê, você tem prédio de 30 andares. Flávio, nós estamos falando de um programa que discute as questões de eleição para 2012. E essas discussões, elas acabam passando pela Câmara de Vereadores. É a Câmara que acaba não cumprindo com o papel de fazer a discussão da forma correta? Exatamente. Há uma omissão muito grande dos representantes do Legislativo no seguinte, que nós temos que fazer valer o Estatuto das Cidades. E um dos princípios do Estatuto da Cidade é a discussão com a população. E uma discussão séria, não uma discussão fantasiosa ou só para dizer que fez. Né? Isso tem que ser e tem que ser ouvida. Né? Esse prédio do DEC, por exemplo, ele teria que ter tido uma consulta popular. Teria que ter tido uma discussão, não importa se o prédio estava tombado ou não estava tombado, é um bem público, é um órgão público que está investindo ali e que vai alterar a identidade da cidade. E simplesmente o cara foi lá, pôs abaixo, como se ele não tivesse que dar satisfação para ninguém. A cidade não é de quem está lá no cargo, a cidade é da população. Quem está no cargo tem a responsabilidade cívica de prestar um serviço adequado para a população. Essa questão não é levada em consideração. Para tudo isso que a gente discutiu, dá para usar São Luís, por exemplo, como uma referência? Quer dizer, lá nós tivemos um problema ocasionado pela chuva, pela enchente, que destruiu a cidade. E é claro que ali é um espaço realmente preservado, né, patrimônio histórico. Mas no momento de se reconstruir, se olhou para aquilo e falou, olha, existem essas características, e não só porque é tombada, mas por tudo que representa para a cidade, ela precisa ser mantida, precisa ser resgatada, e aí as reconstruções seguiram o que existia? Exatamente. A principal discussão em São Luís era uma questão da identidade da população. Né? Não interessava construir uma nova cidade ali. Nós já tivemos o problema de Redenção, Natividade, Igaratá, cidades que perderam totalmente a sua característica. As pessoas lá não se identificam mais, perderam um elo, tem que se reconstruir. Né? É como se fosse nascer de novo num novo lugar. Então é necessário respeitar essa história. Né? Taubaté respeitou muito pouco a sua história. Né? Nós tivemos E é um compromisso que as pessoas têm que cobrar dos dirigentes que vão vir. Tem que cobrar. Né? Acho que o povo também é um pouco, então tá, né? Nós estamos muito assim, muito paciente, muito condescendente com o que está sendo feito. E os políticos perderam a vergonha. Eu digo para todo mundo que existe um vácuo jurídico no Brasil em relação ao município. Porque os promotores, os procuradores são obrigados a acionar automaticamente qualquer desvio do Estado. Ao nível municipal, se não houver uma revolta, uma reivindicação muito forte, você não vê o Ministério Público se movendo. E não se vê, muitas vezes, a história preservada em São José. Pouco se fala de Cassiano Ricardo e assim em várias cidades da nossa região. O Cassiano Ricardo foi trocado por um tori japonês na Avenida Cassiano Ricardo com um memorial, uma pedra fundamental feita para o Cassiano Ricardo. Para o Cassiano Ricardo, que é onde a família finalmente conseguiram trazer o material dele para a cidade. O Niemeyer fez um projeto que a Embraer doou para São José e de repente veio um outro iluminado e resolveram colocar aquele tori no lugar que não tinha nada a ver, não tem identificação nenhuma com a história japonesa em São José dos Campos. Não tem nada a ver com a imigração japonesa, aquele local. Outros locais da cidade até teriam, mas foram só para querer fazer aparecer para o público. Olha, o Band de Eleições 2012 volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente tem mais um segmento, você não sai daí, nós voltamos já.